Fala galera do Militar, aqui quem fala é a Mariana, monitora de língua portuguesa, e hoje nós vamos refazer a prova da ESA de 2015. Ela já começa com um texto e, como de costume, eu não vou fazer a leitura dele, então bora pular para as questões e dependendo do que for pedido a gente volta lá. Questão número 1. Na conclusão, a autora deixa claro que para garantir o abastecimento de água, as ações de efeito são investir, planejar e proteger, o essencial é adequar, otimizar e produzir, é urgente conscientizar, garantir e preservar, são necessários proteção e racionamento ou urge investir para otimizar a distribuição de água no Sudeste. É o seguinte, a própria questão já me diz onde que eu vou encontrar a minha resposta, na conclusão. Então eu vou lá para o último parágrafo do meu texto para poder dar uma olhada. Vamos lá. Está mais que na hora de todos os setores conscientizarem-se de que o problema de escassez da água não é somente de São Paulo, é hoje mais grave. Caso contrário, a nossa desatenção pode ser a gota d'água. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é previsto crescimento populacional e, consequentemente, aumento das demandas de consumo. São necessários investimentos urgentes para a adequação dos sistemas produtores de água, sobretudo no Sudeste. Planejamento para otimização de uso das fontes hídricas. Além disso, a proteção de áreas naturais é condição sine qua non, pois a qualidade e a quantidade de água produzida pela natureza dependem da manutenção da vegetação nativa. Então, aqui eu tenho como tópico investimento, planejamento e proteção. Meu gabarito aqui é letra A. As ações de efeito são investir, planejar e proteger. Próxima questão. De acordo com a introdução do texto, é imprescindível implantar ações de conservação para o uso dos mananciais de água, empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos hídricos, agir no sentido de explorar e esgotar o potencial hídrico, executar ações de recuperação e exploração dos mananciais, ou atuar no sentido de recuperação dos mananciais. Mais uma vez, a questão já me disse onde está a minha resposta na introdução do texto. Bora lá para o primeiro parágrafo. A crise no sistema Cantareira, que abastece quase 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo e no interior, é um exemplo concreto de que o abastecimento de água pode ficar comprometido também em outras cidades do Brasil. Ainda que tenhamos uma visão otimista, os últimos episódios de seca no Sudeste e no Sul, que deixaram alguns reservatórios de água dessas regiões em níveis críticos, mostraram claramente que há urgência na implantação de ações de conservação para a manutenção dos recursos hídricos no país. Ou seja, eu tenho que ver qual opção que está relacionada a essa implantação de ações de conservação para manutenção. Bora voltar lá para a questão. Empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos hídricos. Eita, passei direto. Meu gabarito aqui na 2, então, é a letra B. Questão 3. A expressão latina sine qua non, levando em conta o contexto, significa o quê? Bora ver em qual contexto que ela está sendo empregada. Dá uma olhada nessa última linha aqui, nessa penúltima linha. Além disso, a proteção de áreas naturais é condição sine qua non, pois a qualidade e a quantidade de água produzida pela natureza dependem da manutenção da vegetação nativa. Ou seja, estou te dizendo que as áreas naturais precisam ser protegidas porque nós dependemos delas. Ou seja, é algo o quê? Impossível, inviável, improvável, indispensável ou invariável. Obviamente, essa proteção é algo indispensável. Gabarito aqui é letra D. Questão 4. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Letra A. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Esse A aqui, vamos lá, o que é a crase? Nada mais é do que a contração da preposição a mais o artigo a. E antes de verbo, não vai crase. Então, a letra A está errada. Letra B. Aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Quem se dedica a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição, realmente. Porém, o meu termo várias não pede artigo. Então, a letra B também está errada.
Letra C. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Se eu não tivesse esse após, se fosse os convidados chegaram ao local às 10 horas, aí teria crase. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho aqui o após e ele não admite crase. Então, também está errado. Letra D. O turista dirigiu-se a essa instituição para obter orientações. Mesma situação das anteriores. Essa, que é um pronome demonstrativo, não assume crase, não pede, então está errada. Já na letra E, que só pode ser o nosso gabarito, esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Quem se refere a alguma coisa. O meu pronome é a qual, então eu tenho a contração desse a aqui, mais esse a aqui, que vai formar o a craseado, ok? Então, aqui eu tenho, esta é a obra a qual o jornalista se referiu em seu comentário. Tá correto. Gabarito da 4 é letra E. 5. No período nós nos tornamos pavões exibicionistas, encontra-se a seguinte figura de linguagem: comparação, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia ou metáfora. Vamos relembrar rapidão o que vem a ser cada uma dessas figuras de palavras aqui. Comparação, como o próprio nome já diz, não é nada mais, nada menos do que uma comparação entre dois ou mais elementos. Por exemplo, se eu digo, você é bonita como a luz da lua, eu estou estabelecendo uma relação de igualdade entre a sua beleza e a luz da lua. Eu estou fazendo uma comparação entre vocês, o que não é o caso aqui, porque eu não tenho o elemento comparativo. Letra A está fora. Eufemismo é a suavização de alguma coisa. Por exemplo, quando uma pessoa vem a falecer, normalmente a gente vai dar notícia para alguém, a gente não fala assim, fulano morreu. Sempre é de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais gentil. Agora ele está descansando nos braços do Senhor. Ele agora está lá olhando pela gente. Enfim, de uma forma mais carinhosa. Então, aqui eu tenho uma suavização, eu tenho um eufemismo, o que também não é o caso. A prosopopeia é quando eu atribuo características humanas a seres inanimados. Por exemplo, se eu digo, a lua se apaixonou pelo sol, tem como a lua se apaixonar? Não, porque isso é um sentimento humano, uma coisa que nós sentimos. Então, aqui eu tenho uma prosopopeia. A onomatopeia nada mais é do que a representação de um som pela forma gráfica. Por exemplo, toque-toque, ou então aquele barulhinho de pou, pá, ou então a campainha, plim, e por aí vai. Enfim, tem várias formas de onomatopeia. É a representação gráfica de um som, ou seja, representação escrita de um som. E a metáfora é uma comparação sem o elemento comparativo. Por exemplo, Ovando lá quando ele disse, você é luz, é raio, estrela e luar. Ele quis dizer que você é literalmente luz, raio, estrela e luar? Não, mas é como se fosse. Então, eu não tenho esse elemento comparativo, mas eu meio que estou fazendo uma comparação, que é o caso da nossa questão. Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Nós não nos tornamos literalmente pavões exibicionistas, mas é como se fosse sem esse elemento comparativo aí, o como. Tranquilo? Gabarito da 5, então é letra E. Questão 6. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Aqui a minha vírgula está sendo empregada corretamente para isolar o meu vocativo, que é aquele termo com quem eu estou falando. Por exemplo, Luísa, faça o seu dever de casa. Luísa, vírgula, faça o seu dever de casa, porque eu estou falando diretamente com a Luísa, que no caso é o que está acontecendo aqui com a Carla. Letra A, então, está fora. Letra B. Isabel, aluna aplicada do 3º ano, faltou a aula de cálculo. Aqui as minhas vírgulas estão sendo usadas para isolar um aposto. Isabel. Quem é Isabel? Aluna aplicada do 3º ano. Então, essa explicação aí está entre vírgulas, ok? Está sendo usado também corretamente. Letra B está fora. Letra C. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. Correto também. Aqui estou usando a vírgula para isolar o lugar e a data.
Letra D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. As minhas vírgulas separando os elementos de uma enumeração. Ok? Tá correto. E na letra E, que só pode ser o nosso gabarito, Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Eu não posso isolar o meu verbo o meu sujeito do meu predicado. Então aqui, olha, não deveria ter a vírgula. Gabarito é. Questão 7. Assinale a palavra abaixo, cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Vamos lá, nós temos a palavra atentos e nós temos a palavra desatentos. Então, quando eu coloco esse prefixo, o des, é uma espécie de oposição, ou seja, o desatento é aquele que não é atento. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nas minhas opções, qual delas se encaixa nisso. Antibiótico, insatisfeito, importação, adjacência ou antebraço. Meu gabarito aqui é a letra C, porque eu tenho o satisfeito e eu tenho o insatisfeito, que é aquele que não está satisfeito, obviamente. Gabarito da 7 é a letra C. Questão 8. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem função morfológica e sintática idênticas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas funções. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Então, vamos lá. Há pai, o qual nunca viu o próprio filho, e marido, o qual nunca viu a própria mulher. Quando eu posso fazer essa substituição do meu que por o qual, a qual, as quais, dentre outros, eu sei que eu tenho um pronome relativo. Então, aqui eu já vou descartar a letra E, a letra D e a letra B. Agora, quem nunca viu o próprio filho? O pai. E quem nunca viu a própria mulher? O marido. Então, esse meu pronome relativo, que está se referindo a esse sujeito, ele vai passar a exercer a função de sujeito. Logo, meu gabarito é letra C. Foi? 9. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal é A. A rede de coleta de tratamento de esgoto possuem tubulações mais estreitas que as galerias pluviais nas ruas. É o seguinte, aqui o meu sujeito, a rede de coleta e a rede de tratamento de esgoto está no singular. Então, meu verbo deveria estar no singular para concordar. O correto seria possui e não possuem. Logo, a letra A está fora. Letra B. Na sala de aula haviam inúmeros quadros de artistas renomados. Haver, no sentido de existir, permanece no singular. Letra B também está fora. Letra C. Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos extraordinários. Tá certinho. O que ocorreram? Acontecimentos extraordinários no plural. Então, meu verbo também estará no plural. Gabarito aqui é a letra C. 10. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é previsto o crescimento populacional e, consequentemente, aumento das demandas de consumo. A conjunção em negrito conecta orações integrantes, inicia uma oração coordenativa, expressa causa, denota finalidade ou é indicadora de explicação. Vamos lá. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades. Por quê? Qual é a causa de eu ter que fazer isso? Por que eu tenho que garantir o abastecimento das grandes cidades brasileiras? Porque é previsto o crescimento populacional, ok? Então, aqui eu tenho uma causa. A causa de eu ter que garantir o abastecimento às grandes cidades é esse crescimento populacional. Meu gabarito é a letra C. Questão 11 para fechar. O movimento literário que caracterizou-se pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi o classicismo, arcadismo, romantismo, parnasianismo ou simbolismo. Gabarito da 11 aqui é a letra C, o romantismo, que tinha como característica justamente isso, a busca por essa nacionalidade usando a figura do índio,
ok? Também tinha outras características como sentimentalismo, egocentrismo, a figura da mulher como aquele ser inatingível. Enfim, é isso. A gente fica por aqui. Bons estudos a todos e se cuidem!